E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez conversando um pouco sobre como lidar, como tratar, como ajudar o seu paciente pós-Covid. E hoje nós temos uma conversa séria, então eu tenho que fazer cara de sério, né? Eu acho que eu não consigo muito fazer cara de sério. A minha filha fala que minha cara de sério não assusta nem ela, e ela tem 13 anos. Vou fazer cara de sério porque a conversa é séria, é muito séria hoje. Então a gente precisa conversar sobre um problema. Já descobri que tem um problema aí na nossa conversa. Nós precisamos discutir um assunto que normalmente a gente foge dele, sabe? A gente desliza dele e não conversa. Nós precisamos conversar um pouco, você precisa refletir sobre o tempo. O tempo tem várias repercussões na nossa vida, né? Primeiro ele passa, e se você não se toca disso, ele passa. Então aí algumas oportunidades também passam junto. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, porque você pode se arrepender muito depois de ver o tempo passando e não ter aproveitado como você podia ter aproveitado. Não poder ter abraçado algumas oportunidades como você gostaria de ter abraçado, né? Professor, hoje a conversa então é motivacional. Não, na verdade a conversa é organizacional. A gente precisa entender uma frase que eu digo sempre. Meus alunos que estiverem assistindo esse vídeo já vão lembrar que eu digo isso sempre. A primeira coisa que eu falo é quando eles me dizem a frase: eu tô sem tempo, professor, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí eles já sabem o que eu vou dizer. Você não está sem tempo, você é desorganizado. Esse é um ponto em que a gente tende a não conversar. Vou confessar uma coisa para vocês, eu sou um procrastinador clássico. Eu deixo já eu faço, depois eu faço, né? Mas eu aprendi uma coisa com o tempo. Algumas coisas a gente precisa priorizar. Algumas coisas precisam ter um foco diferente na nossa vida. Eu sei que vocês, a grande maioria de vocês que estão aí me assistindo, são da área da educação física. E sim, nós trabalhamos muito, né? Alguns de vocês acordam 4h30, 5 horas da manhã, vão abrir a academia, porque às 6 da manhã você já tem um personal trainer, você já tem um aluno, é você o responsável, você é o gerente da academia, você que abre a academia. Aí trabalha praticamente o dia inteiro, para um pouco para comer, quando para direito para comer, e aí fecha a academia. Ou seja, vocês trabalham praticamente o dia todo, eu sei disso. Eu já passei por esta fase também, né? Então, a gente precisa entender uma coisa. No meio desse dia todo, nós temos como encontrar tempo de qualidade. A primeira coisa, eu queria organizar com vocês algumas coisas para lidar com isso, tá? Por que eu disse para vocês que você não está sem tempo, você é desorganizado? Porque se você parar para refletir 5 minutos, você consegue entender a seriedade do que eu estou dizendo. Você consegue encontrar no seu dia momentos em que você consiga estudar, em que você consiga se preparar para o tempo não passar. Então, assim, esse tipo de coisa são coisas que a gente precisa discutir quando a gente está com uma meta nova. Eu acho que começar a estudar paciente pós-Covid e saber ter condições, capacidade de trabalhar com esse tipo de paciente, começar a enveredar. Nós estamos falando muito aqui de paciente pós-Covid, mas nós estamos falando de você começar a trabalhar na parte clínica. E não necessariamente isso vai se tornar só no pós-Covid, só com paciente pós-Covid. Não sei se vocês já conseguiram prestar atenção nisso, mas uma questão de meta e de organização traz essa reflexão também. Será que se eu me preparar para lidar com o paciente pós-Covid, isso vai ficar só nesse tipo de paciente? Ou eu vou acabar entendendo como lidar com o paciente, com um aluno de grupos especiais? Se você não é da educação física, pode não ter ouvido esse termo ainda. Grupos especiais, nós estamos falando, existem peculiaridades de treinar uma gestante, de treinar um paciente com câncer, de treinar um paciente com diabetes, com obesidade, de treinar um paciente hipertenso. Então, você começar a enveredar na área clínica como profissional de educação física
você pode ganhar aí um novo leque de trabalho que é fiel. Por quê? Estética é uma coisa que quando a gente trabalha com estética, a pessoa atingiu, tá feliz, tranquila, beleza. Lidar com doença é uma coisa que a pessoa precisa estar constantemente cuidando. E quando você mexe com saúde, as pessoas respeitam um pouco mais. Então, assim, uma gordurinha a mais ali ou aqui, você convive com ela. Mas com doença não dá para conviver simplesmente. Se você disser para uma pessoa com síndrome metabólica, que está ali tomando medicamento por conta da obesidade, por conta da hipertensão, por conta do diabetes, que se ela fizer um programa, se ela se organizar e fizer um programa de atividade física, ela consegue se livrar dessa medicação, eu tenho certeza que você chama a atenção dela. A mesma coisa com o paciente pós-Covid. Por isso nós estamos tendo essa conversa. Só que para que isso aconteça de verdade, para que você consiga ser um profissional de educação física que trabalhe com esse tipo de paciente, que trabalhe com doença, e não só com treinamento, que é super difícil e super importante, Então, assim, você começa a trabalhar com atleta de alta performance e isso é muito complexo, mas, enveredando na área clínica, você pode abrir um novo leque de trabalho. Então, eu vou passar para vocês algumas coisas que têm impactado o meu dia a dia, a minha vida. Então, são 5 dicas. A primeira delas, você precisa ter uma meta. Ok? Então, você precisa traçar uma meta. Eu quero chegar ali. Eu quero conseguir isso. Eu quero trabalhar e ajudar o paciente pós-Covid. Eu quero mudar o ramo onde eu trabalho. Eu quero ser personal trainer e trabalhar com esse tipo de paciente. Então você precisa ter uma meta. Aí você pode estar pensando aí, Eu sei o que você está pensando. Você pode estar pensando, tá, mas eu já tenho uma meta. Eu quero ser reconhecido no meu trabalho a ponto de poder trabalhar menos e ganhar mais. Só que aí eu vou chamar a sua atenção para uma reflexão. Trabalhar menos e ganhar mais é reflexo de competência. Não sei se você já parou para pensar nisso. Normalmente uma pessoa que diz, minha hora-aula de personal trainer custa R$200 e eu tenho 20 alunos, é uma pessoa que tem um certo tempo trabalhando na área. Então é uma pessoa que tem experiência, que tem estudo, que tem competência para lidar com aquele tipo de trabalho, ou com esse preço, por exemplo. Não estou falando das exceções, que conseguem esse tipo de coisa por outros méritos, que eu não vou citar, mas a gente pode pensar o quê? Para você conseguir trabalhar menos e ganhar mais, você precisa traçar uma meta e buscar competência naquele nicho. Às vezes, pessoal, na área de educação física, a gente tende a fazer algumas escolhas ruins. Por exemplo, não se especializar em nada. O que acontece com um médico? O médico ele se forma clínico geral e ele faz uma especialização, ele estuda uma especialidade. Por exemplo, ele vira pediatra, ele vira neurologista, urologista. Então ele vai fazer uma especialidade. A educação física tem esse problema. A gente acaba virando generalista demais, trabalha um pouco com cada coisa, mas não se especializa em nada. Então, dentro de traçar metas, a minha pergunta para vocês é, o que você gostaria de ser dentro da educação física? Com que você gostaria de trabalhar? O que te... Vou usar uma palavra interessante para essa discussão. O que te apaixona na educação física? O que você trabalha com gosto? Esse tipo de coisa, provavelmente, você tem mais chance de ganhar dinheiro com isso. Ok? Então, assim, vocês já ouviram bastante essas frasezinhas clichês que quem trabalha com o que gosta nunca trabalha. Eu não sou tão romântico assim. Eu acho que quem trabalha com o que gosta se esforça menos, sofre menos. Ok? Então, isso a gente precisa buscar também. Então, a primeira coisa que vocês precisam é meta. Qual é a minha meta? Então, você precisa parar para refletir quem você quer ser. Tá? Então, isso é muito importante. A primeira coisa, doutor, mas fala uma coisa para mim. O que isso tem a ver com o que a gente começou a discutir sobre tempo?
Você concorda comigo que quem tem uma meta não perde tempo? Essa é uma verdade que a gente precisa ouvir, né? Quem tem uma meta não perde tempo fora dela. Não perde tempo com distrações. Ok? Então você precisa entender que você precisa traçar uma meta para que o seu tempo seja produtivo. Tá? Segunda dica importante: organize os seus horários. Pessoal, nós temos um problema muito grande na educação física, por exemplo. O principal problema do profissional de educação física é que ele é criativo. Aí você deve estar pensando, eu acho que o Dr. Carlos hoje não está bem. Como que a criatividade pode ser um problema da educação física? Vou explicar para você e por que eu estou dizendo isso na segunda dica, organizar o seu tempo. O profissional de educação física é muito criativo. Ele sabe que se ele chegar na hora sem planejamento, ele consegue se virar. Você riu, né? Você riu, eu tenho certeza que você riu, porque você sabe que você já fez isso várias vezes. Chega para dar um circuito na academia, não tem a mínima ideia quais são as estações, o que você vai fazer. Na hora eu monto. É ou não é? Se você fizer esse tipo de coisa e de repente você comparar com um dia que você planejou o circuito, você vai passar vergonha com você mesmo. Por quê? Você vai perceber o quanto o planejamento prévio melhorou o rendimento do seu circuito, do seu trabalho. Então, sobra criatividade e falta planejamento na nossa área. Nós precisamos planejar o que nós vamos fazer. Eu falo isso sempre, tá? Então você precisa se organizar. Em relação a tempo, você precisa entender que para estudar, você não precisa de um monte de tempo. Você precisa de regularidade. Sabe aquela coisa que a gente fala para os nossos alunos na hora de treinar? Não, você precisa estar aqui sempre. Não tem muito tempo hoje, tem 30 minutos, treina 30 minutos, mas não deixa de treinar. Você fala isso para os seus alunos, né? Você não tem muito tempo hoje para estudar? Estuda 30 minutos. Ou você acha que você não consegue tirar 30 minutos do seu dia para estudar? Concorda que quem tem meta, quem tem uma meta, quem quer chegar a algum lugar, precisa fazer alguns sacrifícios também? E às vezes esses sacrifícios nem são tão grandes. Às vezes algumas pessoas que eu converso acham que o ideal para estudar, por exemplo, é sentar e estudar 2, 3 horas. A neurociência já comprovou que o nosso cérebro consegue se concentrar no máximo por 50 minutos seguidos. Se você se concentrou por 50 minutos, será que é por isso que nossas aulas da faculdade duram 50 minutos? Sim. Ok? Então, seu cérebro consegue se concentrar por, no máximo, 50 minutos. O que você precisa fazer? Pausas. Não é pausa de 2 horas, tá? Então, você precisa de uma pausa aí de 5, 10 minutos para você voltar a conseguir se concentrar novamente. Tá? Então, aqui já é a primeira dica importante dentro de organizar o seu tempo. Tira 30 minutos do seu dia para estudar. Todos os dias. Mas todos os dias. Quem tem uma meta precisa alcançá-la a qualquer custo. 30 minutos por dia, se você disser para mim que não consegue tirar isso do seu tempo, você não está realmente a fim de fazer e de cumprir a sua meta. Tá? Então, você consegue sim 30 minutos. Professor, você não conhece o meu dia a dia. Você consegue. Se você se organizar, você consegue. Vamos para as próximas dicas que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Então, em termos de organizar o tempo, você precisa fazer algumas coisas. Priorize. Ok? A terceira dica é priorize. Priorizar o quê? Alcançar o que você almejou. Ok? Então, você quer se tornar um profissional referência na sua área, você precisa organizar o seu tempo, traçar uma meta e simplesmente priorizar isso. Não pode simplesmente deixar a onda te levar, porque na hora que você perceber, as pessoas estão alcançando as metas delas e você está ficando para trás. Ok? Então, assim, isso é muito importante nesse ponto da nossa discussão. Você precisa aprender a lidar com a organização, tempo e prioridade. Você precisa aprender a fazer isso. Tá? Então, a sua prioridade deve ser alcançar a sua meta.
Então, para isso, você precisa eliminar qualquer tipo de contratempo. Tá? Essa é a nossa quarta dica. Por quê? Como assim eu vou eliminar contratempo? Quando você elimina contratempo, você prioriza a sua meta. Mas eu não tenho muita contratempo, professor, eu trabalho o dia inteiro. Então, às vezes, o que você tem é desorganização em relação ao seu trabalho. Primeiro, se você pega mais de 8, 10 horas de trabalho por dia, isso não é saudável. Ok? Ah, mas eu preciso. Então, até quando você vai ficar assim? Você já traçou uma meta de até quando você vai trabalhar tanto? Porque a sua saúde está indo embora. Então você precisa priorizar, você precisa eliminar contratempos durante o seu dia para ter tempos de qualidade. Você consegue descansar, por exemplo, depois do almoço? Você consegue deitar um pouco e descansar? Às vezes a pessoa não consegue nem cochilar, mas quem consegue, existem vários artigos científicos que mostram que isso é muito positivo para o seu dia. Tá? Então, assim, tem alguns trabalhos, algumas empresas que fazem e incentivam os seus funcionários a tirar um cochilo depois do almoço. Tá? Então, isso faz parte do seu dia a dia. E é priorizar a sua saúde também. Ok? Então, contratempos. Vamos falar de contratempos. Você já parou para pensar e já parou para calcular quanto tempo você perde com redes sociais em buscas inúteis? Por que em buscas inúteis? Porque as redes sociais e a internet pode te trazer muita coisa interessante. Hoje você não está afim de ler um artigo científico, mas você pode assistir um vídeo no YouTube de alguém explicando sobre o tema da onde você quer chegar. Você quer trabalhar com pós-Covid? Quantas vezes você já assistiu uma reportagem falando sobre isso? Tem várias coisas boas na internet. Né? Então, você pode usar a internet a seu favor. Quanto tempo você tem perdido com redes sociais? Ok? Tem muita coisa boa nas redes sociais. Então, você pode estar estudando nas redes sociais. Né? Então, você entra hoje em dia, em algumas delas, tem várias aulas, tem uma live, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa boa. Então, priorize o seu tempo. Você quer ficar ali no seu celular? Priorize, faça alguma coisa útil desse tempo, ok? Então, você precisa tirar conversas à toa. Às vezes você perde muito tempo conversando à toa, que não vai levar a lugar nenhum. Né? Então, você precisa eliminar esse tipo de coisa do seu dia a dia. Né? Eu costumo dizer que você perde muito tempo falando dos outros, né? Preocupando-se com os outros, sendo que o seu dia a dia, a sua vida, né, tá sendo empurrada com a barriga. Então, refletindo sobre o que a gente está conversando, se você entendeu que, na verdade, você está desorganizado no seu tempo, você, na verdade, ainda não tinha nem discutido qual meta você quer alcançar, o que você quer alcançar, quem você quer ser como profissional, eu acho que é unanimidade. Todos nós queremos trabalhar menos e ganhar mais. Concordam comigo? Todos nós queremos. O que você tem feito para isso acontecer? Essa é uma pergunta importante. Você já traçou uma meta? Já organizou o seu tempo para atingi-la? Ok? Já priorizou isso? Você consegue dizer para mim quais são os seus contratempos? Você já sentou e fez uma planilha do que você faz todos os dias? Como são os seus horários? Na hora que você fizer isso, você vai perceber, olha, eu tenho uma janela de 2 horas aqui na quarta-feira, olha, eu tenho 1 hora sem fazer nada na quinta, eu tenho 1 hora, Você vai encontrar tempos que você não sabia nem que tinha. Escreva, faça uma planilha de como é a sua semana. Ah, minha semana, cada semana é de um jeito. Faz uma média de como ela funciona. Escreve. Como vai ser a próxima semana? Você consegue prever? Consigo. A próxima semana eu consigo. Escreve. Planeje dentro dessa semana. Faça. Escreva. Coloque isso, pendure isso em algum lugar para você enxergar isso. Para você enxergar que aquele tempo está livre, que você pode utilizar ele com qualidade. Ok? Você vai conseguir assim diminuir os contratempos. Ok? E aí você vai entrar na quinta dica. Eu já falei 4 delas, né? Então, a primeira, você precisa traçar uma meta. Segundo, você precisa organizar os seus horários. Você precisa priorizar isso, eliminar contratempos. E a última delas, não desistir.
Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Agora eu vou trazer para mim. Eu disse para vocês que eu sou um procrastinador clássico. Eu estava, na época do doutorado, eu não fiz mestrado. Eu entrei para o mestrado, mas acabei fazendo doutorado direto. No meio do mestrado, meus resultados começaram a ser muito interessantes. Eu já até contei para vocês sobre isso. Fomos para um congresso internacional, ganhamos um prêmio sobre a minha tese de doutorado, que na época era um meu projeto paralelo. E aí, meu orientador começou a conversar comigo sobre a possibilidade de eu passar direto para o doutorado. Só que pouquíssimos alunos tinham feito isso na medicina da Escola Paulista de Medicina. E aí ele falou para mim, eu preciso saber como isso funciona ainda. Resumindo a história. Ele descobriu que isso funcionava desse jeito. Eles me deram 15 dias para estudar fisiopatologia e fisiologia renal para prestar uma prova em inglês. Aí você pensa, 15 dias para estudar. E aí ele falou, não, mas o que estuda? Ele perguntou para a coordenadora. Aí ela falou, fisiologia e fisiopatologia. Ou seja, tudo. O que faz para estudar nesse período? Como eu otimizava o meu tempo? Eu trabalhava na faculdade e ainda fazia doutorado ao mesmo tempo. Então, você precisa priorizar o seu tempo, você precisa aprender a lidar com ele. Eu descobri que eu fiz exatamente esse planejamento que nós estamos falando. Eu descobri, eu morava em São Paulo, eu descobri que eu passava 4 horas do meu dia dentro do carro, dirigindo. Aí você fala, não, mas não dá para ler dirigindo, né, professor? Mas dá para ouvir. Eu comecei a ouvir áudios, descobri que o Kindle tinha um leitor dos artigos, ele ia lendo para mim, o próprio computador ia lendo para mim. Eu vi podcasts, eu vi vídeos no YouTube que eu conseguia ir estudando enquanto eu dirigia. Então eu ouvia isso, estava dirigindo normal e simplesmente colocava no som do carro um podcast para eu ir ouvindo, para eu ir refletindo, para eu ir aprendendo. Isso otimizou muito meu tempo. Fiz algumas prioridades, deixei de fazer algumas coisas durante esse período, porque eu tinha que atingir aquela meta minha, que era passar direto para o doutorado. Então, o que acabou acontecendo? Prestei a prova, era uma prova super difícil, fui aprovado e passei direto para o doutorado. Por que isso deu certo? Eu errei uma questão na prova. Por que isso deu certo? Porque eu priorizei esses 15 dias para fazer isso. Tirei tudo o que eu podia deixar para depois. Tem coisas que você pode deixar para depois, porque você tem uma meta a ser atingida. Ok? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Deu certo para mim. Você pode estar pensando aí, mas eu tenho dificuldades, eu moro num lugar muito simples, meus pais não têm grana para investir, nunca consegui estudar inglês, nunca consegui fazer nada. Na verdade, gente, eu até comentei alguma coisa com isso, sobre isso com vocês. Deu certo para mim, pode dar certo para você também. Eu também sou de uma família humilde, eu também morava numa cidade no interior de São Paulo, muito pequena, e tinha sonho de estudar. Eu sou o primeiro da minha família que fiz faculdade, ok? Então, assim, a gente precisa entender que algumas coisas a gente precisa realmente ultrapassar, vencer, ok? E aí a minha dica deu certo porque eu sou super inteligente? Não. Deu certo porque eu não desisto, ok? Então eu tava até refletindo e lembrando, para entrar no mestrado, eu prestei a prova 5 vezes. Mesmo tendo sido aprovado, com a melhor nota, eu não conseguia entrar. Por algum motivo eu não conseguia entrar. Então eu prestei várias vezes para conseguir entrar no mestrado. Então, é uma coisa que se você desiste, prestei a segunda vez, já não deu certo, deixa quieto. Eu não sou de insistir. Se você não é de insistir, você prefere desistir. Então, não vai funcionar.
você precisa mudar isso na sua mente. Você precisa alcançar o seu objetivo. Para isso, você vai precisar segui-lo sem desistir. Ok? Então, a minha dica principal agora no final, já não é mais das 5 dicas que eu preparei para vocês. A minha dica final é: acredite, você vai conseguir. Você consegue mudar o seu status de trabalho. Você consegue melhorar. Você consegue alcançar. É só não desistir. Organize, trace metas, busque até alcançar. Só pode parar na hora que alcançar. E eu costumo dizer, nem na hora que eu alcancei eu parei, porque eu não parei. Eu ainda continuo traçando novas metas. Né? Então, a gente precisa entender que depende de nós, depende do quanto nós queremos. Lembre-se, você consegue. Essa é a dica principal de hoje. Se você quer, eu sei que essa é mais uma reflexão, não foi uma conversa sobre pós-Covid, foi mais uma reflexão sobre como nós vamos alcançar trabalhar com esse tipo de paciente. Então, deixa nos comentários, escreve pra gente o quanto isso foi importante para você, escreve a sua experiência, compartilhe com as outras pessoas a sua experiência em relação a isso, como foi para você sentar, tentar se organizar, fazer a organização do seu dia, como você passou essa semana depois de assistir esse vídeo, depois de fazer essa reflexão. Compartilha com a gente quer saber como vocês estão também. Ok?